A gente conversa agora com o pesquisador Diego Viana, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde esse caso foi registrado. Tudo bem, Diego? Bem-vindo ao nosso Bastidores. Vamos contar um pouco sobre o que aconteceu? Na verdade, tentar explicar aqui para a nossa audiência. A gente viu ali os vídeos do caseiro sendo alertado reiteradamente sobre a presença desse animal. O que pode ter acontecido? É comum, não é, para esse animal ali estar rondando essa região onde esse caseiro estava? E o que seria adequado nesse caso, né, para evitar um ataque como aconteceu? Boa tarde, Tainá, e todos os telespectadores aqui da CNN. Antes de tudo, eu quero expressar meus sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos da vítima, o seu Jorge. É uma tragédia que merece atenção e respeito por parte de pesquisadores como eu, assim de pantaneiros como eu, que nasci e cresci no Pantanal. Nossa prioridade nesse momento deve ser a segurança das pessoas, né? Nessa coexistência entre pessoas e onças aqui no Pantanal. Existem diversas formas de que a gente evite situações de risco em relação à presença das onças próximas de seres humanos. Como você disse, os ataques eles são raros, porém eles podem acontecer, como esse fato vem demonstrando para a gente. E quais são os fatores que podem levar a situações de risco, né? Como a onça defendendo filhotes ou uma presa que ela abateu, uma onça ferida, mas principalmente é muito importante a gente olhar também para as práticas humanas que geram risco em relação a essa situação, como a prática de alimentar animais em determinados pontos, que aqui regionalmente é conhecido como a prática da ceva, que é proibida por lei no Mato Grosso do Sul. Essa prática ainda acontece em pontos do Mato Grosso do Sul e isso acaba que o animal perde o medo natural dessa aproximação com os seres humanos e começa a associar a nossa presença como uma fonte de alimento. Sempre pessoas tendem a disponibilizar alimento. Isso não é uma prática amplamente utilizada, mas em pontos ainda acontece aqui no Pantanal. Então, assim, principalmente é muito importante que nós, como seres humanos, busquemos aprender com essa situação, lamentar a vida perdida e, ao mesmo tempo, que como sociedade, pesquisadores, pantaneiros, agentes de turismo, pescadores, como que a gente pode aprender para que situações como essa não voltem a acontecer. Existem estratégias que já foram testadas. Então, essa interface entre pesquisadores, poder público, que é o que está acontecendo nesse momento, é muito importante para a gente evitar que tragédias como essa aconteçam novamente. Tiveram outros registros? O senhor tem conhecimento de ataques semelhantes como esse? Porque quem está acompanhando aqui de fora, né, quem não estuda esse assunto como o senhor, quem está só observando e recebe essa notícia, é muito chocante, né? Mobilizou todo o noticiário. Não à toa estamos tratando disso aqui, mas talvez vocês saibam me dar mais informação, né, com mais precisão. Esses ataques, eles costumam acontecer por aí ou não? Foi algo para vocês também fora de contexto um pouco? Bom, casos de ataques a pessoas sem fatalidade, né, sem a morte, eles já tendem a acontecer, tem um registro maior, mas também são pouquíssimos, mas eles acontecem, a gente não pode negar. E casos onde a onça matou a pessoa, consumiu a pessoa, infelizmente é o que esse caso pode estar levando, eles são mais raros ainda. Nós temos um registro oficial em 2008, numa situação também que foi investigada e com muitos indícios de que nessa situação de 2008 também era numa região de ceva, né, de alimentação errada dos animais, né? Não estou concluindo, afirmando que só a perícia pode fazer isso, que era o caso do seu Jorge, mas fico alerta, nós como seres humanos devemos sim respeitar os limites em relação à onça. A onça é um animal selvagem, assim como qualquer outro animal da nossa fauna, e merece um respeito. Como saber se portar diante disso? Não se aproximar excessivamente, de alguma forma não influenciar para alterar o comportamento natural da espécie, que é se manter afastado da gente. Agora, a gente está falando aqui, enfim, sobre, né, uma
uma morte de uma pessoa, é claro, muito bem lembrada, que as condolências e toda a nossa solidariedade também aos familiares dessa vítima. Eu queria entender um pouco sobre o tratamento com o animal também. A gente viu ali breves relatos de como foi a captura, mas o que me chama a atenção é que, primeiro, eles precisaram atirar no animal para imobilizá-lo. Disseram que o animal estava muito arredio, com um comportamento agressivo. Não seria comum, já que se trata de uma onça e é comum que ela vá caçar para se alimentar? O senhor concorda? É comum, não é? Estou tentando me situar aqui para entender o que foi que aconteceu e por que esse tratamento também dado ao animal e essas características dadas a essa onça. Isso é muito importante vocês terem essa vontade de entender. Esse é o sentimento que todas as pessoas têm, né? A gente quer entender o que aconteceu. Nesse fato, na verdade, o animal ainda não foi capturado, né? Aquele encontro, ele foi na hora que encontraram o corpo do seu Jorge, mas o animal ainda não foi capturado. Hoje temos uma equipe lá do IMASU, do órgão estadual, acompanhados de um pesquisador com experiência na captura da espécie, que estão atuando e, conforme a evolução do caso, né, a própria instituição vai divulgar mais informações. Mas, nesse momento, o animal ainda não foi capturado. Nesse sentido, de continuar ali na região, né, isso é o principal. É muito importante que a gente entenda, mais uma vez, que a onça pintada e qualquer outro animal não é um animal doméstico. Então, na presença, se já tem registros de um animal que frequentemente está frequentando aquele lugar, a gente tem que se proteger, no sentido de, existem hoje, a gente tem a possibilidade de colocar um alambrado no entorno da casa, uma cerca elétrica, fazer barulho, não achar normal essa aproximação das onças pintadas, né? Infelizmente, o que a gente tende a observar, baseado em relatos que acontecem, é que esse medo da onça, ele foi perdendo, né, por parte do senhor. Acho que nesse momento eu acho que não vale julgar o senhor ou qualquer outra pessoa, e sim a gente pensar como que a gente pode evitar que isso aconteça novamente no Pantanal ou em qualquer outro lugar que as onças aconteçam. E isso só vai acontecer, né? A gente só vai evitar de ter tragédias novamente se a gente conseguir comunicar. Pessoas, pesquisadores, sociedade como um todo, poder público. Assim a gente vai conseguir continuar tendo um Pantanal conservado, pessoas vivendo aqui juntamente com as onças e também se beneficiando da presença dessas onças de uma forma que não ultrapasse o limite da segurança também, né? Isso é muito importante. Diego, obrigada até pela correção, é isso mesmo, eu fui até voltar aqui na informação. Não é que eles capturaram, a gente viu o Diego contando, a onça ainda está sendo procurada por essas autoridades responsáveis, é claro, com todo o devido cuidado, mas a informação que chegou para a gente é de que equipes de buscas chegaram a encontrar o animal, foram atacadas pela onça e teve uma pessoa, um dos integrantes até que ficou ferido. Aí o relato é de que o felino só teria recuado a partir de um disparo de arma. E, de acordo também com o relato dessas equipes de busca, eles identificam o animal como tendo um comportamento agressivo e persistente. Foi isso que eles disseram até aqui. O animal ainda não foi encontrado. Muito bem. Diego, muito obrigada. O Diego, pesquisador, entende tudo do assunto, trouxe os esclarecimentos necessários sobre esse caso que acabou chocando todo o Brasil. Não à toa estamos tratando disso aqui com informações e alertas necessários. Muito obrigada, Diego. Até uma próxima. Eu que agradeço, Tainá. Até a próxima.